favor, abrir nossas Bíblias, irmãos, na primeira carta que Pedro escreveu, é o capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Muito bem, nós estamos nessa série de mensagens, estudando essa carta de Pedro, versículo por versículo. E não por coincidência, mas por providência de Deus, hoje nós chegamos exatamente nesse texto que eu estou dando o tema Esmagado pela Cruz. E esse tema fala justamente da mensagem que a igreja precisa pregar, a mensagem que a igreja não pode esquecer de anunciar. Nós estamos completando 66 anos e nós precisamos lembrar que nós temos uma mensagem. E hoje, no tempo em que vivemos, nós temos muitas mensagens lá fora. Muitas coisas são faladas, muitas coisas são semeadas no coração do homem, e a igreja não pode negociar a sua mensagem. Nós temos uma mensagem, e é a mensagem que Jesus pregava, que Jesus viveu com a sua vida, a mesma mensagem nós precisamos continuar anunciando. Nós somos, irmãos, seduzidos, nós somos tentados a anunciar uma outra mensagem. Quantas igrejas hoje negociaram a mensagem da cruz? Quantas igrejas hoje já não anunciam o evangelho da cruz, mas um evangelho de facilidade, um evangelho sedutor, um evangelho de conquistas, um evangelho de vitórias, umas atrás de outras. Mas, queridos, nós precisamos lembrar que no centro da nossa mensagem tem a cruz de Jesus. E às vezes a cruz traz dor, às vezes a cruz traz sofrimento, e às vezes a cruz traz vitória. Vamos lembrar, irmãos, da centralidade da mensagem da cruz na nossa mensagem. Você já ouviu, você já viu o logotipo que parece um pequeno jacaré em camisas da marca Lacoste? Já viu? Já viu? Aquele pequeno jacaré, não é? É esse daí. Talvez você já tenha até usado camisas com esse logotipo, mas você sabe o verdadeiro significado por trás desse jacaré? Primeiro, realmente não é um jacaré, é um crocodilo. Eu não sei a diferença, mas para ser preciso, não é? Na década de 20, um dos maiores tenistas do mundo foi o francês René Lacoste. Ele venceu o Wimbledon, o Aberto da França, várias vezes, o US Open. Ele foi um grande vencedor e ele era chamado Le Crocodile. Le Crocodile. Alguns dizem que esse apelido era por causa da sua ferocidade, da sua tenacidade dentro de quadra. Outros dizem que ele era chamado assim por causa do seu grande nariz. É por isso até que eu não coloquei a foto dele aqui, não cabia na TV. Bom, eu não sei porque ele tinha o apelido de Le Crocodile, ou o Crocodilo. Na época em que ele jogava, os jogadores de tênis ainda usavam camisas engomadas, às vezes com mangas compridas, cheias de babados e laços, essas coisas. Mas quando Lacoste jogou o US Open de 1926, ele usava uma camisa da sua própria criação. Era uma camisa branca de algodão, mangas curtas, e tinha um pequeno crocodilo estampado no peito. Começou aí, irmãos, uma revolução na moda. E em 1933, 7 anos depois, Lacoste começou a produzir as camisas de algodão em massa com um crocodilo bordado no peito. Foi a primeira vez na história
em que um logotipo era estampado do lado de fora de uma peça de vestiário. Então fez história, né? E até hoje essa marca quase centenária faz sucesso no mundo todo. Agora, é bem possível que você tenha ostentado pessoalmente o crocodilo em algo que você já usou, sem conhecer a história, sem conhecer o significado, o verdadeiro significado do símbolo do crocodilo. Queridos, o mesmo é verdade em relação à cruz. Nós vemos cruzes em todos os lugares, existem milhares de cruzes, por exemplo, nos cemitérios. Para milhões, a cruz é apenas o símbolo de uma organização humanitária chamada Cruz Vermelha. Para outros, a cruz é simplesmente um acessório da moda. Pessoas a usam em torno do pescoço, na lapela, pendurado em um dos seus brincos. A cantora de rock Madonna, por exemplo, ela gosta de usar grandes cruzes nos seus colares, nos seus brincos, embora ela nem seja cristã, nem cristã ela é. Na arte da tatuagem, as cruzes têm sido sempre um dos projetos mais populares. As pessoas gostam de tatuar na sua pele cruzes, não é? Mas como o crocodilo na camisa, milhões de pessoas estão ostentando, estão vestindo a cruz, mas elas não têm nenhuma pista sobre o significado da cruz. O grande escritor cristão chamado Oswald Chambers observou o seguinte: todo o céu está interessado na cruz de Cristo, todo o inferno tem um medo terrível da cruz, enquanto os homens são os únicos seres que mais ou menos ignoram o seu significado. Ter uma cruz no seu túmulo não faz de você um cristão. Mais do que ter flores no seu túmulo, fará de você um florista. Usar uma cruz em torno do seu pescoço não faz de você um cristão. Não mais do que usar uma coleira em torno do seu pescoço fará de você um cão. Você entende? Eu não estou dizendo para não usar uma cruz. Apenas tenha certeza de que você sabe o significado por trás do símbolo que você está usando. Esse é o tema dessa mensagem. Nos lembrar o significado da cruz. Vamos ler então o texto de Pedro 2, de 20 a 25, diz assim: pois que vantagem há em suportar açoitos recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, irmãos, ao considerar a cruz, há 4 pensamentos diferentes que eu quero compartilhar com você, e o primeiro pensamento é esse aqui: na cruz, Jesus foi esmagado pela dor que ele sofreu. Pedro está se referindo ao sofrimento físico de Jesus, sofrimento físico. Versículo 21 ele diz assim: Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele fala de sofrimento físico aqui. Muitos de vocês viram, quando passou em 2002, o filme A Paixão de Cristo. É uma experiência angustiante aquele filme, assistir aquelas cenas de tortura que Jesus suportou. Por essa razão eu não vou nem falar muito sobre a dor física nesse momento. Mel Gibson, o diretor por trás do filme, foi criticado por alguns que disse que o filme deveria ter focado mais
nos ensinamentos, nos pensamentos, na filosofia, na teologia de Jesus, do que no sofrimento e na morte de Jesus. Mas, queridos, vocês repararam? A Bíblia não diz, por seu ensino, vocês foram curados. A Bíblia não diz, por seu estilo de vida, vocês foram curados. A Bíblia diz, por suas chagas, por suas feridas, vocês foram curados. Mesmo que eu lhe conte os detalhes da tortura e da crucificação de Jesus, é importante que você entenda, irmão. Entenda que esses sofrimentos de Jesus, os sofrimentos pelos quais Jesus passaram, foram necessários. Na verdade, o filme de Gibson revive a velha pergunta: quem crucificou Jesus? Alguns dizem que os judeus crucificaram Jesus, afinal Jesus foi entregue aos romanos e entregue a Pilatos pelos judeus, e os judeus exigiram que ele fosse crucificado. Alguns insistem que foram os romanos, afinal eles foram os únicos que realmente cravaram o cravo, os pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Como vamos discutir mais tarde, em certo sentido, cada um de nós crucificou Jesus. No filme, a mão que levanta o martelo para bater sobre o cravo, a cena enquadra aquela mão com o martelo, é a mão de Mel Gibson, e ele nem estava no filme, ele era o diretor do filme. Mas o sentido é que eu e você estávamos lá crucificando Jesus por causa dos nossos pecados. Mas então quem crucificou Jesus? Será que foram os judeus? Será que foram os romanos? Não. Eu tenho outra resposta para você que pode surpreendê-lo. Deus crucificou Jesus. Deus crucificou. A Bíblia diz lá em Isaías 53, 10, 11: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Deus crucificou Jesus por amor a mim, por amor a você. No seu famoso quadro, Peter Rubens retrata Jesus à medida que o dia escurece, ao meio-dia, e a expressão na face de Jesus é Jesus olhando para o céu com uma expressão de surpresa, com uma expressão de dor, e é no exato momento em que ele está dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? É como se Jesus estivesse dizendo nesse quadro: Pai, essa dor está me esmagando, por quê? Eu adoro as palavras da canção que responde a essa pergunta. Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida, nos trouxe grande salvação. Porque ele foi esmagado na cruz? Por amor a mim, por amor a você, por amor a todos os pecadores. Mas, querido, se alguém lhe perguntar quem matou Jesus, apenas diga: ninguém matou Jesus. Ele está vivo, ele não está mais morto, ele venceu a cruz, ele venceu o túmulo. Sim, ele foi esmagado pela dor que ele sofreu lá na cruz, mas ele não está mais morto, está vivo. Agora, queridos, nós precisamos lembrar, segundo pensamento sobre a cruz: na cruz Jesus foi esmagado pelo peso do nosso pecado, pelo peso do nosso pecado. Uma das declarações mais poderosas em toda a Bíblia encontra-se no versículo 24: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Será que você poderia dizer a primeira frase novamente, mas usando a palavra meus em lugar da palavra nosso? Poderia dizer assim: ele mesmo levou em seu corpo os meus pecados. Vamos juntos?
Ele mesmo levou em seu corpo os meus pecados, os meus pecados. Lá na cruz ele estava por causa dos meus pecados. A palavra levou, na verdade, ela tem o sentido de esmagado por um fardo pesado, esmagado por um fardo pesado, e foi dessa maneira que ele leva. O fardo é pesado e o esmaga. Quando Jesus estava pendurado na cruz, houve sofrimento visível e houve sofrimento invisível. Os sofrimentos visíveis você conhece, poderiam ser vistos pelo seu sangue jorrando da sua testa, das suas mãos, dos seus pés, o sangue escorrendo sobre a sujeira das suas mãos e dos seus pés. Esses são os sofrimentos visíveis. Mas há sofrimento invisível que incluía culpa, agonia, vergonha de bilhões e bilhões de pecados que foram colocados sobre Jesus ali naquela cruz. Isso é o que realmente esmagou Jesus na cruz. Essa é a grande dor de Jesus ali na cruz. O grande comentarista bíblico F.B. Meyer escreveu: não foi a antecipação da proximidade da tortura física que o esmagou no Getsêmani, não foi a tortura física que esmagou Jesus lá na cruz, ou transformou o seu suor em sangue, foi o pressentimento da pressão dos nossos pecados que começaram a esmagar o seu coração e o quebrou na cruz. Você entende isso? Querido, imagine o choque que isso provocou na vida de Jesus, uma vida totalmente sem pecado, um homem santo, que agora está sendo contaminado com a sujeira e a humilhação de cada assassinato, estupro, roubo, mentira e toda a sujeira humana, agora estão sendo derramados sobre Jesus. Foi a podridão do pecado humano que poluiu a sua alma pura e que matou Jesus, não os cravos, não a cruz. Você já pensou no significado do fato de que Jesus sobreviveu apenas 6 horas na cruz? 6 horas. Queridos, era comum os condenados à cruz durarem dias antes de morrerem. Dias. Os 2 criminosos que estavam com ele, à direita e à esquerda, tiveram seus joelhos quebrados, por isso que eles morreram também rápido. Mas quando chegaram até Jesus, apenas 6 horas depois da sua crucificação, ele já estava morto. Se você estivesse lá preenchendo o atestado de óbito de Jesus, quando você chegasse lá em causa morte, ou causa da morte, você não escreveria crucificação, você nem escreveria execução romana. Sabe, a verdadeira causa da morte de Jesus foi levar os nossos pecados, foi levar os nossos fardos. O peso de levar toda essa carga oprimiu Jesus, oprimiu a vida daquele homem santo. É isso que matou Jesus, o meu pecado, o seu pecado. A Bíblia diz em Isaías 53:5: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quando Jesus estava sofrendo, ele estava tomando o nosso lugar, ele se tornou o nosso substituto. Um repórter chamado Philip Keller escreveu sobre uma mulher na Califórnia, Estados Unidos. Ela estava diante de um juiz. Quando a acusação foi lida, ela se declarou culpada daquela acusação. Então o juiz aceitou o veredito e ela foi condenada. Ela deveria pagar $500 ou passar 20 dias na cadeia. Aquela jovem mulher respondeu que não tinha o dinheiro para pagar a multa, então ela aceitaria o tempo de 20 dias na prisão. Lentamente, Philip Keller descreve a cena. Lentamente, o juiz se levantou, tirou a toga, desceu, ficou ao lado daquela jovem mulher, agora sem a toga de juiz. Ela era sua filha. Então, com o coração pesado, ele pegou o talão de cheques e ele pagou a multa de $500.
O justo juiz que condenou aquela jovem mulher também era um pai amoroso. Ele pagou a dívida que a sua filha não podia pagar. Ele pagou a dívida do erro da sua própria filha. Queridos, quando nós estamos perante o juiz do universo, nós temos que confessar os nossos pecados, as nossas culpas. Nós não podemos pagar a multa pelas nossas culpas, mas o juiz também é o nosso Salvador, e ele já recebeu o castigo em nosso lugar. O que esmagou Jesus na cruz? Os nossos pecados. É essa mensagem que a igreja precisa continuar anunciando. Mais ainda, na cruz, Jesus esmagou o poder de Satanás. Você deve se lembrar durante a cena de abertura do filme A Paixão de Cristo. Jesus está orando no jardim do Getsêmani. Satanás o vigia, perto, mas não tanto, mas ele o vigia. De repente, uma cobra horrível é vista indo em direção a Jesus. Depois que Jesus termina a sua oração, o filme mostra, ele se levanta e ele pisa na cabeça da serpente. Algumas pessoas perguntam, o que estava acontecendo? O que aconteceu com a cobra? Queridos, essa cena é baseada no cumprimento da primeira profecia de Jesus, ou sobre Jesus na Bíblia. Os primeiros capítulos do livro de Gênesis, Adão e Eva estão no jardim do paraíso. Lúcifer veio deslizando até Eva, e ele tenta Eva para comer o fruto proibido. Ela cede, e ela passa o fruto para Adão. Adão também cede. Então eles desobedecem a Deus, e eles experimentam vergonha, e eles experimentam culpa, porque desobedeceram a Deus pela primeira vez. Eles perceberam que estavam nus, e foi assim que eles tentaram cobrir a sua culpa, a sua vergonha com folhas, mas eles não podiam cobrir o seu sentimento, o sentimento de vergonha diante de Deus. Então em Gênesis 3, 14 e 15, Deus pronunciou o seu julgamento sobre a serpente. Ele diz, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso foi uma profecia sobre Jesus. A primeira profecia na Bíblia sobre Jesus. Desde o início, irmãos, o diabo e toda a sua prole, todos os seus seguidores demonstraram hostilidade sobre os descendentes de Eva. Ao longo do ministério terrestre de Jesus, Satanás, a serpente, estava lá golpeando o calcanhar de Jesus. Você lembra assim que Jesus nasceu, o rei Herodes tem a ideia de matar todos os meninos nascidos em Belém. Satanás estava lá colocando isso na cabeça de Herodes, tentando destruir Jesus, logo no momento em que ele nascia. Durante o julgamento, durante a tortura de Jesus, Satanás foi como uma terrível víbora, golpeando novamente, à medida que Jesus era espancado, à medida que Jesus era ferido. Quando Jesus morreu, Satanás deve ter gritado de alegria: vencemos! Mas quando Jesus morreu na cruz, ele estava cumprindo a profecia que Deus entregou milhares de anos antes. Ele esmagou a cabeça da serpente. E então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele pisou novamente a cabeça da serpente, e desde aquela época, o diabo tem sido um inimigo derrotado. A Bíblia diz, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Queridos, em seu livro, A Vitória sobre o Diabo, Jack Taylor escreveu, a derrota de Satanás não o removeu de cena, ele ainda está muito conosco. Sua derrota passada assegura o domínio presente de Cristo sobre ele. Ele foi vencido, mas não desapareceu. Presente, mas não em vigor, mas não é capaz de nos superar.
Satanás está sendo esmagado em campos de batalha do nosso mundo, onde os crentes aprenderam a verdade sobre o seu inimigo, sendo o inimigo derrotado. O seu poder foi destruído na cruz, mas Satanás ainda faz muito barulho, muito barulho. Satanás ainda está assustando muita gente. Muitos de nós estão gritando, pulando de medo, enquanto o nosso Pai Celestial está dizendo: não tenha medo, meu filho, não tenha medo. Satanás não pode ferir você. Satanás não pode ferir você. Claro, ele ainda está causando problemas, mas ele é um inimigo derrotado, porque ali na cruz, Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Há um grande texto em Romanos 16, 20, que diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Deus vai esmagar o poder de Satanás debaixo dos seus pés. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? Deus vai cumprir essa promessa. Satanás foi pisado pelo Salvador. Satanás é impotente, mas um dia, em breve, um dia, a igreja redimida vai participar do esmagamento final de Satanás. Ele estará debaixo dos nossos pés. Eu amo, irmãos, as palavras do hino antigo de Martinho Lutero, Castelo Forte. Diz assim: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. E sabe que palavra é essa, irmãos? Essa palavra é um nome, e o nome é Jesus. Essa palavra derrotou Satanás na cruz. E essa é a mensagem que a igreja precisa continuar anunciando. Satanás é um inimigo derrotado, porque na cruz nós conquistamos essa vitória, em nome de Jesus. Finalmente, queridos, na cruz, Jesus esmagou a nossa rebelião contra Deus. O versículo 25 escreve: pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. É a nossa tendência natural, irmãos, isso daí. Vaguear longe de Deus. Cada um tem um coração rebelde. Cada um de nós, coração rebelde. Desde Adão e Eva, quando eles pecaram lá no jardim do Éden, a humanidade tem sido envolvida numa rebelião contra Deus. Uma rebelião contra Deus. A Bíblia diz que em Adão, todos os pecados, ou em Adão, todos nós pecamos. Em Adão, todos os homens se rebelaram contra Deus. Quando Adão desobedece Deus, ele representa toda a humanidade. E queridos, a maldade do homem pode ser vista em toda a terra. Toda a terra. Você lembra da Torre de Babel? O que os homens queriam com a Torre de Babel? Nós vamos chegar ao céu sem Deus. Nós não precisamos de Deus para chegar ao céu. Nós vamos chegar lá sozinhos. Isso também é visto. A maldade do homem também é vista naquelas pessoas que viviam nos tempos de Noé. Você lembra? Faziam todos os tipos de males, todo tipo de violência. Essa maldade ainda existe no mundo de hoje, como evidenciado pela matança de milhões de judeus durante o Holocausto, ou como o assassinato de milhares de cristãos nos nossos dias, cristãos sudaneses na África, que ainda estão sendo mortos, ou nas ações do Estado Islâmico, que estão expulsando milhares de pessoas das suas casas. Essa é a maldade humana. Mas na cruz, irmãos, uma vez por todas, Jesus esmagou a nossa rebelião. Ele traçou um caminho para os pecadores rebeldes serem perdoados, reconciliados com Deus. Ele veio chamar de volta os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Nós somos os inimigos de Deus. Colossenses 1, 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês.
Toda vez que nós agimos, toda vez que nós vivemos contra o coração de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Irmãos, há uma maneira fácil de visualizar o plano de salvação, o plano de reconciliação do homem rebelde com o coração desse Deus santo. É simples, nós podemos ensinar isso às nossas crianças, usando apenas as duas mãos. Primeiro você coloca as mãos com palmas voltadas, uma para a outra, como se estivessem prestes a aplaudir, duas mãos. A sua mão esquerda representa Deus, a sua mão direita representa a humanidade. Quando Deus criou a humanidade, eles estavam em harmonia um com o outro, Deus e o homem em harmonia um com o outro. Mas o homem rejeitou o amor de Deus, o homem escolheu pecar e o homem virou as costas para Deus. Ele agora está de costas para Deus. Mas porque Deus é um Deus santo e Deus não pode contemplar o pecado, então também Deus está de costas. Agora não há mais harmonia. O que era tão harmonioso agora está desequilibrado, está feio, está sem harmonia. Deus expulsou o homem do paraíso, por isso Adão e Eva saíram do paraíso. O problema humano é porque nós somos pecadores, e Deus é um Deus santo, então nós não temos mais a capacidade de nos relacionar com Deus, não combina mais. Isso representa Deus, então fazendo o primeiro movimento, Deus se volta para o homem. Quando Jesus nasceu na terra, foi Deus vindo a este mundo, Deus se volta para o homem, Deus começa a olhar para o homem através de Jesus, e Deus então envia um convite à humanidade: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Quando a gente ouve o convite de Deus, nós podemos voltar a ter harmonia com Deus. Essa é a história da redenção. E queridos, essa é a mensagem que eu e você precisamos continuar anunciando. Ela é tão simples que até uma criança pode entender. Queridos, nós não temos outra mensagem, nós não temos nenhuma outra ênfase. A nossa ênfase, a nossa mensagem é justamente essa: Deus dizendo para o homem: volte para casa, volte para mim. Quando a gente aceita essa oferta de perdão e vida eterna, é dessa maneira que nós podemos viver novamente em harmonia com o Deus que nos ama. Queridos, essa é a nossa mensagem: paixão pela cruz. Você lembra quando você era jovem, jovenzinho, e você começou a perceber pela primeira vez o sexo oposto? Você lembra disso? Eu estou falando do primeiro amor da sua vida, você lembra disso? O frio na barriga, aquela vontade de estar perto, aquela vontade de ver, ainda que de longe. Você lembra do primeiro amor? A primeira paixão infantil, juvenil no máximo, você lembra disso? A inocência do sentimento, a pureza das emoções. Queridos, há algo muito emocionante no primeiro amor. De certa maneira, Deus é o nosso primeiro amor, nosso primeiro amor. Apocalipse 2:4, Jesus estava se referindo ao problema da frieza, da apatia na igreja de Éfeso. Ele disse: você abandonou o seu primeiro amor, você abandonou o seu primeiro amor. Queridos, a cruz de Jesus é uma prova positiva de que o Deus do universo tem uma queda por você. O Deus do universo tem uma paixão por você. Ele é o seu primeiro amor. Ninguém amou você antes dele, ele amou você primeiro. Efésios 1:4 diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós, e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Antes do mundo ser mundo,
Deus já tinha uma queda por você. Uma queda por você. Ele te ama mais do que qualquer um pode amar você ou amará você. Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele tem uma queda por você. Isso deveria fazer o seu coração bater mais rápido, provocar aquele frio na barriga, consumir a sua fome. Isso deveria fazer você perder noites de sono. O Deus, Criador do universo, tem uma queda por mim. Ele está apaixonado por mim. O que você vê quando você olha para a cruz? Você vê o amor de Deus. Ele ainda está chamando você. Ele quer ser o seu pastor. Ele vai conduzir você, Ele vai alimentar você, Ele vai proteger você, Ele vai orientar você. Ele quer ser o supervisor da sua alma. É por isso que Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Segunda igreja, nós temos outra mensagem para anunciar. Essa é a mensagem que importa. Essa é a mensagem que lá atrás, naquele grupo de 9 fundadores da igreja, o pastor Nilo, sua família e mais 2 pessoas, essa é a mensagem que eles pregaram há 66 anos atrás. É a mensagem que o pastor Josué pregou, é a mensagem que o pastor Heitor pregou, é a mensagem que o pastor Davi pregou, é a mensagem que nós precisamos continuar pregando. É por isso que nós amamos a cruz, porque a cruz tem o poder de transformar o nosso coração, o coração da humanidade. Lá fora, eles querem ouvir uma mensagem relevante, que transforme a vida deles. É essa mensagem que eu e você precisamos continuar anunciando. A cruz é a esperança da humanidade.